Boa tarde a todas as pessoas, sejam bem-vindas. Nós agradecemos mais uma vez, então, a participação de vocês nesse seminário Eleições 2024, Continuidade e Mudanças, cujo objetivo é promover reflexões sobre os desafios e transformações no cenário político brasileiro a partir do pleito de 2024. Este evento, tradicionalmente organizado pela professora Silvana Krause, conta neste ano com o importante apoio da comunidade discente. O painel vai ser conduzido por mim, Luciana Almeida da Silva Teixeira, e por Mayra Folleto Joste. E agradecemos, então, contamos também com o apoio do PPG da Ciência Política, da URGS e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Sem esses esforços coletivos, não seria possível esse nosso encontro. Agradecemos a participação das professoras. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. O nosso painel, a representação dos municípios, diversidade e minorias, reúne especialistas e profissionais que atuam diretamente com a temática. Antes de eu fazer a leitura do currículo das professoras, eu vou passar para a Mayra para a gente fazer uma pequena combinação. Por favor, Mayra. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Em relação ao tempo, vamos combinar o seguinte. Para a condução dos trabalhos, cada painelista terá 25 minutos para sua exposição. Quando faltarem 5 minutos, faremos um aviso. Após as apresentações, abriremos para perguntas e discussões com o público. Seguiremos a ordem pré-estabelecida, começando com a professora Maria Lúcia, seguinte a professora Rosângela Schultz e a professora Tereza Sacchetti. Então, vamos começar com a professora doutora Maria Lúcia Rodrigues de Freitas Moritz. A professora é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Ciência Política pela URGS, a graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, atualmente, é a professora associada do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência em área da ciência política, com ênfase em instituições governamentais específicas, atuando principalmente aos seguintes temas: discurso político, gênero, carreiras políticas femininas, campanhas eleitorais, poder legislativo e partido de esquerda. Professora Maria Lúcia, por favor, começa então com você. Vamos ver. Bem, boa tarde, então, a todos e todas. Agradeço o convite feito pela organização do evento para estar aqui nessa tarde de trabalho. Ao saudar a Luciana e a Mayra, eu também estou cumprimentando aos discentes do PPG, que se esforçaram tanto, né, para a concretização desse seminário. Sempre é muito bom estar participando desse evento. Eu já tinha, 2 anos atrás, também sido convidada pela Silvana para estar aqui. Eu escrevi um texto para me manter no meu tempo aqui. Por favor, peço que me controlem, mas eu acho que vou ter que dar uma acelerada aqui, porque senão eu acabo me passando. Eu fiz um texto em 2 partes, né, mas eu, como disse, vou enxugar, para que a gente possa também ter tempo para o debate, que é sempre interessante. Bom, a desigualdade política de gênero é uma situação recorrente, mesmo em países democráticos, e, de acordo com a União Interparlamentar, as mulheres permanecem subrepresentadas em todos os continentes, e a média global é de apenas 23% de vagas parlamentares ocupadas por mulheres em todo o mundo. As Américas, que é o continente que mais tem representação feminina, não chega a 38%. Então, vocês vejam quanto nós estamos longe, né? 3 países apenas... Temos 3 países que nem sequer possuem mulheres nos seus parlamentos e temos apenas 7 países que têm paridade de gênero. A ONU projeta que a paridade de gênero na política só chegará em 2063. Nós aqui não
Não estaremos para ver isso, infelizmente. Destaque para, nesses países que têm paridade de gênero, né, o destaque para Cuba, Nicarágua e México, todos acima de 50%, mas também temos outros países latino-americanos que se destacam, que é o caso da Bolívia, do Equador, da Argentina. Em contraste está o Brasil, quase na finaleira da lista da América Latina, né? Só perdendo para o Haiti. No geral, o Brasil ocupa a posição 134ª posição no ranking de 190 países. As razões da subrepresentação feminina são multifatoriais, mas nós temos, para superar isso, né, a lei de cotas, que é bom que a gente diga que é fruto, né, ela foi fruto de um processo de pressão e reivindicação dos movimentos feministas, e é justamente um recurso que objetiva reduzir a desigualdade de gênero na representação política. Esse tema da subrepresentação feminina e o impacto das cotas já tem uma larga tradição de estudos e bastante analisado na ciência política. Algumas respostas já foram obtidas, e um dos consensos que já se chegou e que permeia, né, todas as análises é que as cotas, sim, são necessárias, mas somente elas não são suficientes para se reverter a situação da desvantagem política das mulheres na esfera pública e na arena parlamentar em específico. O Brasil aprovou a lei de cotas apenas em 1995, e aqui na América Latina, quem foi pioneira nessa adoção das cotas foi a Argentina, que não por acaso está no 22º lugar neste ranking, né, que a União Interparlamentar faz esse controle. Entre 1994, portanto, o ano pré-cota, né, e 2022, a bancada feminina na Câmara dos Deputados ela passou de 6,2% para 17,8%. Ou seja, a gente vem crescendo muito lentamente, né, a passos de tartaruga, em quase 30 anos. Então, nós estamos com um dever de casa para fazer. A eficácia das cotas ou a sua ineficácia, ela depende de diversos fatores, tanto institucionais como não institucionais. Eu vou só apontar alguns aqui, também não vou me estender. Do ponto de vista do modelo institucional, tem relação com o sistema partidário e com o sistema eleitoral, que pode favorecer, em maior ou menor grau, a presença feminina na política. E também a gente tem que agregar, porque o modelo institucional não explica tudo, né? Explica algumas coisas, mas não tudo, e aí a gente precisa agregar aspectos não institucionais, como, por exemplo, rede de apoio, trajetória política, tempo livre, fatores de ordem cultural, todos esses também vão explicar a subrepresentação política. Tanto o dinheiro como o tempo livre são recursos fundamentais, né, para quem entra na disputa eleitoral, e as mulheres chegam daí em desvantagem, porque tem menos tempo livre e tem menos dinheiro, né? Agora com o fundão tem uma mudança nisso, mas mesmo assim, antes, né, se tinha as mulheres com muita dificuldade de conseguir doadores de campanha. E a rede de contato também é um recurso que é importante, independente de gênero, mas é preciso ter, para construir essas redes de contato, né, que esses indivíduos estejam inseridos ou no mundo do trabalho ou no ativismo social para construir essas redes. E as mulheres também têm desvantagem em relação a isso. Antes de avançar, então, aqui na minha análise, o foco da minha análise vão ser as 26 capitais, como é que foi o resultado da eleição 2024 nas 26 capitais. Tá? Mas antes da gente avançar, é bom para a gente ter clareza, né, que existem 3 portas de entrada no campo da representação política, que é a herança familiar, a militância ou ativismo, ou ainda o que a gente chama de outsiders, né? As militantes ou as ativistas são as mulheres que vão se lançar à disputa eleitoral com seu próprio capital político, e elas estão mais vinculadas aos partidos de esquerda. Já as herdeiras, elas são mulheres que entram na política institucional pelas mãos de seus maridos ou pais, e se beneficiam eleitoralmente dessa relação de parentesco, e elas estão mais presentes nos partidos de centro-direita. E as outsiders, elas atravessam
o espectro ideológico, tanto à direita como centro e esquerda, mas elas se fazem mais presentes, elas são predominantes nos partidos de direita, e são mulheres que se elegem a partir de bandeiras específicas, por exemplo, a violência urbana, portadores de necessidades especiais, ou ainda pessoas vinculadas ao campo midiático ou ao mundo das celebridades, artistas, esportistas e cada vez mais influencers. Mais recentemente, a gente também tem a chegada das candidatas oriundas do segmento religioso, em especial as ligadas às igrejas neopentecostais, que são mulheres com forte atuação nas suas igrejas, como pastoras ou como bispas, ou que seus maridos desempenham papel de líder religioso. Bom, o que a gente também tem nos nossos estudos, né? Que a esfera local é menos refratária à participação política feminina, e a vereança, então, é a porta de entrada das mulheres na arena da representação política. Só que os dados desse pleito de 2024 se identificou que essa porta de entrada ela ficou fechada para as mulheres em 790 municípios brasileiros. Porque nesses municípios não foram eleitas nenhuma mulher para a Câmara de Vereadores. Então, em 790 municípios, nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil, em 790, nenhuma mulher conseguiu eleger-se para a Câmara de Vereadores. Essa minha análise, então, ela é bem preliminar e exploratória, né? A partir do recorte de gênero, levando em consideração as variáveis de raça, idade, partidos, região, votação e gastos de campanha. E esses dados eles vão ser enfocados a partir de dois grupos, as mulheres reeleitas e as mulheres novatas. E, dessa forma, eu trago, então, alguns elementos empíricos sobre as carreiras femininas no âmbito municipal. Um pouco do cenário da disputa de 2024 em números gerais. Nós tivemos 2.344 candidatas à prefeitura em menos de 2.000 municípios do Brasil, e desses apenas 1/3 elegeu prefeitas. Então, você veja como vai afunilando, né? São 5.500 municípios, 1.900 tiveram mulheres candidatas, apenas 1/3 elegeu prefeitas. Ou seja, nós temos menos de 2 em cada 10 cidades que serão administradas por mulheres a partir de janeiro do ano que vem. O viés ideológico dessas eleitas é de centro-direita, se destacando o MDB, o PSD, o Progressistas, União Brasil e PL. O PT só conquistou 41 prefeituras, menos de 6%. Os três estados que percentualmente mais elegeram prefeitas foram Roraima, Rio Grande do Norte e Paraíba, em torno de 25%. E por quê? A gente pode se perguntar, né? Ter curiosidade de fazer essa pergunta. Porque provavelmente são municípios com disputas menos acirradas ou cidades onde o capital familiar prevalece, né, favorecendo as chamadas herdeiras. Então, a gente sabe que prefeituras ou cargos com disputa menos acirrada é onde as mulheres têm mais chance de se elegerem. No outro extremo, então, desses 3 estados, está o Espírito Santo, que elegeu apenas 2 prefeitas. Uma curiosidade, como é que saiu o Rio Grande do Sul? Entre os 26 estados, o Rio Grande do Sul ficou no 22º lugar. Elegeu apenas 39 prefeitas, menos de 8%, e os homens comandarão 458 municípios gaúchos. Nós temos 497. Então, sobre as 26 capitais, o que nós tivemos, né? 41 candidatas que estavam concorrendo ao Executivo Municipal e apenas 2 conquistaram o cargo. Emília Correia, do PL em Aracaju, e Adriane Lopes, que foi reeleita em Campo Grande e que, inclusive, disputou o segundo turno com uma outra mulher. Além da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, também tivemos candidatas disputando o segundo turno em Curitiba, Natal, Palmas, Porto Velho e Porto Alegre. Todas foram derrotadas. Em que pese mais de 700 cidades terem descumprido a lei de cotas, a gente ainda conseguiu
na média nacional, um percentual de 34% de candidaturas femininas. Pela regra, tem que ser, no mínimo, 30%. Então, se conseguir um pouquinho a mais. Apesar de 700 municípios não terem cumprido a lei de cotas. Dessas, então, 34% foram lançadas, apenas 18 se elegeu vereador, que é um pouquinho mais da metade, né? Mesmo assim, a gente teve um pequeno crescimento entre 2016 e 2024, porque a gente saiu de 13% em 2016 para 16% em 2020 e agora quase 18%. Então, por isso a importância, né, de se ter medidas, como o caso das cotas, que já tem quase 30 anos, para reverter a desvantagem política das mulheres, e também tivemos outras medidas que foram tomadas ao longo do tempo, como a mini-reforma eleitoral lá de 2009, também quando, em 2018, o STF decidiu, né, que as candidatas deveriam ter acesso a, no mínimo, 30% dos recursos para a realização da campanha, dos recursos do partido, né, para a realização da campanha, e também tempo de rádio e televisão, nesse patamar mínimo de 30%. E, em 2022, também foi decidida a divisão da verba eleitoral com recorte de gênero, 30% no mínimo, e raça, em função do repasse proporcional a concorrentes de pessoas negras. Então, essas pequenas mudanças no arcabouço legal, visando, né, tornar a disputa menos desigual e injusta, do ponto de vista de gênero e de raça. Então, um ponto importante é que essa destinação, né, de proporcionalidade do financiamento do fundão para as pessoas negras foi extremamente importante, especialmente para as mulheres, né, pretas e pardas, porque são mulheres que encontram mais dificuldade ainda em conquistar um mandato. Então, nessas 26 capitais do Brasil, foram eleitas 177 vereadoras, sendo que 56%, o gráfico 1, eu acho que está... Pode mostrar, Caio, por favor? São mulheres brancas e 44% mulheres não brancas. E como é que elas estão distribuídas aí? E como elas estão distribuídas em termos regionais? Nós temos vereadoras não brancas predominando nas regiões Nordeste e Norte, e as vereadoras brancas, elas são maioria no Sudeste e no Nordeste. O que nos chama atenção? O Centro-Oeste elege o dobro de mulheres brancas, 10 mulheres brancas e 5 não brancas, e nos estados do Sul, esta proporção é ainda maior, 21 mulheres brancas e 5 não brancas. Outro dado interessante é a renovação na bancada feminina, tendência que também é identificada na esfera nacional nos 2 últimos pleitos. E 55% das vereadoras eleitas nas capitais são novatas. Pode passar para o próximo, por favor. Isso já faixa etária? Tá. Essas novatas, elas são em número de 97, e esse processo de mudança, né, dessa renovação está justamente ocorrendo a partir da entrada dessas mulheres não brancas nas câmaras municipais, e que é 53% dessas mulheres, né? E a principal característica que diferencia os 2 grupos, entre as reeleitas e as novatas, é justamente que as reeleitas, né, têm predominância as brancas e as novatas têm predominância de não brancas. Qual é a média de idade desse grupo, né? As novatas são um pouco mais jovens, mas mesmo assim elas têm 43 anos. Enquanto que as reeleitas, a média de idade é 47 anos. E esse dado sinaliza que o perfil etário é de mulheres maduras, né? Porque se a porta de entrada das mulheres na política é a vereança, e elas têm uma média de idade de 43 anos para as que estão chegando, né, e as que são reeleitas já é 47, ainda é tardio essa chegada, né? O esperado é que essas mulheres têm mais facilidade a se elegerem para a vereança, né, o cargo que elas costumam
ingressar no início da sua carreira, é que elas fossem mais jovens. Mas não é o que a gente está vendo, porque as novatas estão chegando com essa média de 43 anos. Mas, sem dúvida, que na faixa etária das jovens, o predomínio é das novatas. Então, quando entra jovens, são em maior número entre as novatas. E aí, fazendo uma distribuição por faixa etária, que é o que está aparecendo aí na tela, é muito semelhante entre os dois grupos. Só que as novatas, elas estão mais concentradas na faixa entre 30 e 50 anos, enquanto que as reeleitas são a maioria entre a faixa de 40 a 60 anos. A pequena parcela de jovens, como eu já disse, né, que tem menos de 30 anos, ela é mais frequente entre as novatas. São 9 entre as 97, né? E por isso faz com que também esse segmento tenha um pouco menor, né, só a idade média. Em termos ideológicos, o que a gente está encontrando, né? A bancada da direita foi a que mais elegeu vereadoras, 95, que não é uma novidade frente ao aumento desse campo da direita desde 2018, né, que nós também encontramos em 2020. E depois do campo da direita, a gente tem o bloco da esquerda, com 67 eleitas, então 95 das 177 vem da direita, 67 vem da esquerda, e os partidos de centro apenas 15. Né? O partido de Campo do Centro teve um encolhimento drástico nesse pleito, elegendo apenas essas 15 mulheres, que também é uma tendência desse bloco nas duas últimas eleições nacionais. Né? O centro foi um eixo ideológico que teve um grande encolhimento. Individualmente, a gente tem as siglas PT e PSOL, que mais elegeram mulheres, o que já é um achado, né, de outros estudos que indicam que as minorias políticas, tradicionalmente, né, costumam se eleger e entrar na arena da representação política pelos partidos de esquerda. Mas isso vem mudando se a gente pega em termos de blocos ideológicos, né? Pelo campo da direita, quem se destaca? PL, União Brasil e o Progressistas. Fazendo, então, uma distinção entre as reeleitas e as novatas, foram os partidos de direita que mais elegeram vereadoras nos dois grupos, tanto entre as reeleitas como entre as novatas. E merece destaque a alta renovação na bancada da direita, onde as desafiantes conquistaram 53 cadeiras, ou seja, mais da metade das vagas obtidas pelo bloco ideológico da direita, que foram 95, foram conquistadas por novatas. O mesmo acontece com o campo da esquerda, que a maioria de suas vereadoras eleitas são estreantes no Legislativo, que é o quadro 3. Pode passar. Esse. Bom, quanto à votação, poucas mulheres fizeram baixa votação, que a gente está colocando... Pode passar próximo, Caio? Que a gente está colocando como até 2.000 votos, né? Que é bem baixo. Apenas 4 mulheres estão nessa faixa de votação e algumas delas são novatas. Já na outra extremidade, que é acima de 100.000 votos, que é bastante, acontece o mesmo. Poucas mulheres estão nessa faixa eleitoral, apenas 3. Mas, de forma surpreendente, nessa faixa mais alta, nós temos 2 que são desafiantes, se elegendo com muita votação. Ambas fizeram mais de 100.000 votos. E quem são elas? Ana Carolina Oliveira, vocês logo vão identificar quem é, pelo nome. Não me disse nada a primeira vez, depois eu fui buscar para ver quem era. E Amanda Pascoal. Ambas eleitas para a Câmara Municipal de São Paulo. Ana Carolina pelo Podemos e a Amanda Pascoal pelo PSOL. Ana Carolina foi, inclusive, a campeã de votos, foi a mulher que mais votos fez para a Câmara de Vereadores de São Paulo. E ela se tornou conhecida em função do trágico episódio do assassinato da sua filha, a Isabela Nardoni. Já a Amanda Pascoal, então, ela é uma das representantes do grupo das Outsiders.
Já a Amanda Pascoal é uma mulher trans e parda e foi a campeã de votos do PSOL. Ela fez mais de 108 mil votos. A Ana Carolina fez mais de 130 mil. E teve como cabo eleitoral a deputada Érica Hilton, de quem, inclusive, ela foi assessora. A vereadora Luna Zaratini foi a mais votada do PT e fez 100 mil votos e 900. Mais de 80% das reeleitas costumam fazer uma baixa votação, não nessa primeira faixa dos 2 mil, mas entre 2 mil e 30 mil votos. E essa faixa também concentra as reeleitas e as novatas, só que as novatas em maior número. Então, do ponto de vista dessa votação, o perfil entre os dois grupos ele não é muito distinto. E, aliás, nessa eleição, eles estão muito próximo o perfil entre os dois grupos, diferentemente do que a gente já tinha identificado em outros, na eleição passada. O Brasil adota, não vou me estender muito, mas um modelo misto de financiamento de campanha, né? Tanto verba pública como verba privada. Eu vou assumir aqui que ter verba para investir na campanha é uma variável muito importante, mas ela sozinha não garante vitória nas urnas. E aí a gente adotou como parâmetro a arrecadação total. Tá? Então, aqui o que eu vou falar é em termos de arrecadação total, não quanto foi distribuído do fundão, ou quanto foi distribuído do fundo partidário, ou autofinanciamento, ou doação privada, que são de pessoa física, né, que são as possibilidades. É a arrecadação. E aí a gente tem, a que menos arrecadou foi a novata Raquel dos Animais, uma mulher branca, que é a única vereadora eleita em Belém, pertencente ao PDT. Ela arrecadou R$ 27.200. No outro extremo está a pastora Sandra Alves, uma mulher preta, reeleita para a Câmara de Vereadores de São Paulo pela União Brasil e que teve uma verba de 4 milhões. Então, ou seja, a gente tem de 27 mil míseros até 4 milhões de reais investindo numa campanha. Acima da faixa de 1 milhão estão 16 mulheres e a maioria se concentra entre 100 e 500 mil reais. Essa campeã de arrecadação, né, a pastora Sandra, ela é conhecida como Sandrão, e ela, em 2020, ela se elegeu vereadora em Boituva, no interior de São Paulo, pelo PSDB, com 32 mil votos. Aí ela vem para disputar em São Paulo, em 2024, e ela faz 74 mil votos. Então, ela muda o domicílio eleitoral dela e vai buscar a vaga na Câmara Municipal de São Paulo. E ela é um exemplo de combinação de capitais que ajudam, né, a levar a conquistar um novo mandato. Ela tem o capital religioso, ela tem o capital político e ela tem o capital econômico. Então, essa soma de capitais fez com que a pastora Sandra se elegesse, mas ela não é campeã de votos, apesar dela ter todos esses capitais, ela fez 74 mil votos. O valor unitário do voto dela ficou em R$ 55, caríssimo. Enquanto que a vereadora Raquel dos Animais gastou R$ 2,99 por voto. Bom, já me encaminhando, então, aqui para o fechamento, porque eu estou no meu limite, o resultado saído das urnas, então, nas capitais, é bastante revelador e alguns aspectos chamam atenção. A lei de cotas segue sendo burlada em vários municípios, apesar de ter diminuído o descumprimento entre 2020 e 2024, tá? Foi metade do percentual. O crescimento da representação política das mulheres nos legislativos segue muito lento nas capitais. As mulheres negras enfrentam maiores dificuldades para conquistar o mandato e estão em mais desvantagem que as mulheres brancas. Aumentou o número de mulheres trans eleitas para vereança. 5 foram eleitas nas capitais. Persiste o crescimento da bancada feminina eleita pelos partidos de direita, que a gente já vinha apontando desde 2020, né?
O encolhimento do centro foi significativo. O número de novatas superou de vereadoras reeleitas, mantendo essa tendência de renovação política nos legislativos municipais das capitais. A diferença da idade média entre os dois grupos, novatas e reeleitas, é pequeno, mas ainda as mais jovens se elegem pelo grupo das novatas. O perfil de arrecadação ele não é tão díspare entre os dois grupos, porém, o grupo que mais arrecada, acima de 1 milhão, é onde estão as vereadoras que se reelegeram. Em que pese todas as 26 capitais terem elegido, no mínimo, uma vereadora, nós ainda temos mulheres alijadas da representação política nas câmaras municipais, e essa é a realidade de 14% dos municípios brasileiros. Obrigada, e quero também agradecer os gráficos que foram feitos pela minha bolsista Laura, que está aí nos assistindo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, professora Maria Lúcia. Nós vamos deixar as perguntas para o final, tá? Então, agora passamos para... Por favor, Agora passamos a palavra para a professora doutora Tereza Sacchetti, que é doutora em Ciência Política pela Universidade de Essex, mestrado em Sociologia e Política pela Universidade de Londres e graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, ela é professora adjunta do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora associada do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, com o projeto de pesquisa Partidos Políticos em Perspectivas de Gênero e Raça, um estudo sobre estruturas internas e processos eleitorais. Ela atua principalmente com os seguintes temas: teorias sociais e políticas, teorias feministas, representação política, partidos políticos, cotas, sistemas eleitorais, financiamento de campanha e políticas públicas, todos com enfoque nas questões de gênero e raça. professora Tereza. Obrigada, gente. Estão me ouvindo bem? Agora? Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, Silvana, né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui falando para vocês de um tema que é tão importante, dividindo a mesa aqui com as minhas colegas que eu gosto tanto de algum tempo. Então, é uma primeira vez que a gente participa juntas. E agradeço a vocês que estão aqui, né, nos assistindo. Às vezes, a gente não tem esse público para ouvir um tema, né, que é tão importante para a política, para a ciência política, porém, né, a gente sabe que é nem sempre tão prestigiado. Vocês estão ouvindo, né? Então, não preciso ficar assim. Ok. Bem, o que eu tenho para apresentar para vocês hoje aqui, eu tenho alguns slides iniciais só para situar, mas, a princípio, eu pensei em apresentar para vocês atualizar uma pesquisa que eu tenho de 2013, porque normalmente as minhas análises são voltadas para cargos de deputado federal, estadual. A maior parte das pessoas analisam os cargos proporcionais em nível nacional. Poucas pessoas enfocam, né, a questão local, que é uma grande pena, que é onde, na verdade, a gente vive, né, na cidade. Porém, eu tenho um trabalho de 2013, que se chama Democracia pela Metade, onde eu analiso a participação, a eleição de mulheres em municípios por faixa, por tamanho de município. Então, o que eu pensei em fazer aqui para vocês hoje, eu anuncio o que eu pensei em fazer, já anuncio frustradamente que não consegui fazer, porque, mas, enfim, essa era a intenção, era analisar os municípios, a eleição por faixas de eleitores, por faixa de população, na verdade, não é? Bem, qual é a hipótese por trás? Qual é a questão? Quando a gente entrevista mulheres, quando eu comecei a fazer pesquisa sobre isso, e eu conversava com mulheres e perguntava,
por que vocês não se elegem? Por que o número de mulheres eleitas é tão baixo? Elas me falavam, bem, porque a gente não tem dinheiro, né, para concorrer às eleições. E aí, a minha hipótese e elas falavam o seguinte: nós temos no município pequeno, a gente funciona, no município a gente tem a ajuda da família, dos amigos, e isso não é suficiente para se eleger. Os homens têm santinho, tem cabo eleitoral, tem carro de som, enfim. Então, a minha hipótese é o seguinte: enquanto a teoria, né, da ciência política fala que são os municípios, os distritos eleitorais maiores, na verdade não está falando em tamanho populacional, mas distritos eleitorais maiores, que elegem mais mulheres, porque a ideia é que distritos eleitorais maiores, você tem mais cadeiras, menos disputa, aí são os que elegem mais. A minha hipótese era que no Brasil podia ser diferente. Por quê? Porque a questão do financiamento eleitoral é central no sistema de representação proporcional com lista aberta como o nosso. Então, eu fui pesquisar e dividi os municípios em PP, PM, G e GG. Uma faixa de 5, né, tamanhos. E, de fato, a minha pesquisa demonstrou que eram os municípios menores que elegiam mais mulheres do que os grandes. Então, na contramão da teoria, era isso. Bem, o que a minha hipótese... Agora, qual é a minha hipótese? Eu não pude, como eu falei, olhar para esses municípios. É que pode ter havido uma mudança nesta lógica a partir de 2018, quando a gente começou a ter as mulheres passaram a ter mais acesso ao financiamento público de campanha e, portanto, certamente, mulheres de cidades maiores e de capitais podem ter mais acesso, até porque tem uma mobilização maior e tal. Então, eu não consegui olhar para isso, mas eu acho que a minha hipótese para se confirmar no momento que a gente vê que há mais mulheres eleitas nas capitais, né? Eu olhei para o tamanho de município, a gente vai ver aqui, e não tem, assim, dá para ver que está começando a mudar, mas como eu só olhei para municípios que têm segundo turno e que não tem segundo turno, não pega o que eu fiz, né? Enfim, o que não é a mesma coisa do que eu fiz em 2013. Mas, enfim, então, só para eu começar essa introdução, para dizer o que eu pretendia fazer e meio que eu não consegui, mas existe alguns hints de que eu estou no caminho certo. Vamos ver depois, numa outra oportunidade, eu posso apresentar para vocês. Podemos começar, então, passando. Então, rapidamente, eu acho que isso não precisa, eu vou fazer uma contextualização do tema bem breve, porque eu acho que a Malu já trouxe aqui algumas coisas. Eu vou falar sobre a importância das instituições eleitorais, regras e marcos temporais, evolução, talvez porque nem todas vocês saibam, né, das evoluções em termos institucionais, regras eleitorais que a gente tem em termos de gênero e raça, dinâmicas partidárias, como os partidos implementam essas regras no Brasil, muito brevemente sobre isso um pouquinho. Eu apresento os dados exploratórios, como eu vou falar, vocês vão ver, são coisas das regiões, do país e dos estados. E a intenção, então, é comparar com esse estudo de 2013, mas eu não consegui finalizar, claro, isso. Bem, primeiro, como a Malu já falou, né, sobre a questão da representação descritiva ou a representação de grupos sociais, é uma demanda crescente no mundo. No Brasil, a gente tem um percentual muito diferente da América Latina para cargos de representação na Câmara dos Deputados, enquanto a gente tem países como México, Bolívia, que tem em torno de 50%. Nós, no Brasil, temos 18% de mulheres na Câmara Federal, então, um percentual muito baixo. E a gente acredito, as minhas pesquisas são focadas nas instituições, que as instituições são centrais e elas não são neutras, né? As instituições são criadas a partir de um perfil específico de cidadão e, portanto, elas tendem a representar, né, muito mais homens brancos de classe média do que mulheres e pessoas negras. Então, isso se reflete, então, obviamente, quando a gente tem
também o resultado eleitoral, né? Então, pensemos aqui no nosso sistema eleitoral de representação proporcional de lista aberta, ele impacta certamente diferentemente mulheres e pessoas negras. Então, a gente vê que em países como a Bolívia, esses países que a gente falou, ou eles têm sistema misto de representação política ou sistema misto ou de representação proporcional com lista fechada. E aí a gente garante, então, a colocação das mulheres na lista de acordo com as cotas. E isso é essencial. Isso para dizer que sempre que a gente olha para regras eleitorais, elas impactam diferentemente quem, né, pessoa, quem é o cidadão, quem é a pessoa que está olhando. Então, se é uma mulher ou se não é. Enfim, então, as cotas não foram cumpridas até 2012, na verdade. Aqui eu estou com dado para deputado federal. E, a partir de então, foram cumpridas por conta de uma mini-reforma eleitoral que teve em 2009, que mudou a palavra, né? A palavra era: os partidos reservarão 30% para as mulheres. E o fato de ter a palavra reservar e não preencher abria uma brecha para os partidos dizer: bem, nós estamos reservando 30%, não estamos cumprindo, preenchendo, mas está reservado. Então, foi necessário mudar a palavra em 2009 para preencher, para que pudesse mudar. Tudo isso demonstra, né, como a partir de onde eu olho, né, que é o neoinstitucionalismo feminista, como é importante você ter regras bem desenhadas e bem institucionalizadas para evitar que que as brechas sejam exploradas por atores como os partidos políticos. Enfim, essas são questões importantes. Financiamento, então, é uma variável muito importante, né? E no Brasil a gente tem várias questões, como tetos altos, disparidades em arrecadações de diferentes fontes. E as reformas recentes, elas intencionavam impulsionar de uma forma mais efetiva a eleição de mulheres, porém não é o que a gente viu. Claro que houve um aumento, mas não um aumento esperado, né? As causas, então, são as próprias regras, por exemplo, a gente não define as regras não dizem, por exemplo, se o dinheiro deve ir para cargos majoritários ou proporcionais. Então, apesar de ter uma regra de proporcionalidade entre candidaturas e entre candidaturas e financiamento, não fala se deve ir para mulheres que concorrem à vereança ou prefeito. Então, o que acaba acontecendo é que os partidos colocam muitas mulheres no cargo de vice para poder utilizar, e pessoas negras também. Enfim, podemos passar porque tenho várias coisas. Aqui são regras eleitorais, marcos temporais, eu vou passar rapidinho, cotas, já foi falado, mini-reforma eleitoral, acabei de falar. 2015 houve a proibição de recursos para pessoa jurídica, né? Então, empresas não podiam mais doar. A partir de 2017 foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é a principal fonte de financiamento das campanhas eleitorais agora, né? Para as mulheres, representa 93% dos recursos para deputado federal, veio dessa fonte. 2018, nós tivemos a criação de uma regra de ação afirmativa que estabelecia proporcionalidade entre as candidaturas de mulheres e o montante que os partidos deveriam repassar dos fundos públicos. Então, a gente está falando aqui do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do fundo partidário e do tempo de propaganda eleitoral gratuita. Então, todo recurso público agora tem uma política de ação afirmativa que, como o Malu falou, estabelece um percentual mínimo de 30%, porém a regra é de proporcionalidade. Então, se a gente tiver 35% de mulheres candidatas, os partidos deveriam transferir 35% do fundo eleitoral, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do fundo partidário, e dedicar 35% do tempo da propaganda eleitoral para essas candidatas. Em 2020, foi criada uma regra de ação afirmativa também para pessoas negras, né? Também estabelecendo proporcionalidade, que foi mudada recentemente, agora cai para 30%. Então, nessas eleições já estava sendo pensado em 30%. E 2022,
uma regra sobre o tempo de financiamento, porque é um outro fator importante. Quando a gente olha para os gráficos, quando a gente olha para quando o dinheiro entra, então a gente tem duas questões. Uma questão é o montante de dinheiro que é repassado para mulheres e para pessoas negras. E outra variável super importante é quando o dinheiro chega para essas pessoas. Quando a gente olha lá, a gente vê que nas primeiras semanas da campanha o dinheiro é transferido para homens. E as mulheres recebem nas últimas semanas e pessoas negras também. Então, não é só sobre quanto, mas sobre quando o dinheiro chega, né? Porque, obviamente, no início da campanha, quando você monta comitê eleitoral, é quando você constrói a campanha, enfim. Pronto, passamos agora para os dados, gente. Espero que eu tenha tempo de passar por eles, mas eu achei que era importante fazer essa abertura. Tá, o que a gente tem em termos de dados para candidatas e eleitos por cargo? Então, o que nós vemos aqui, para prefeito, nós tivemos nessas eleições 15,49% de candidatas e 13,20% de mulheres eleitas. Para vereador, nós tivemos 35,29% e 18,23%. Eu já vou fazer uma análise aqui, ao invés de deixar para o final. Bem, isso demonstra, de cara, primeiro, uma das questões é o impacto das cotas, né? Nós temos ali, se nós formos olhar, eu acho que eu tenho, por ano, por eleições, não mudou muito. Nós tínhamos em torno ali o percentual de eu acho que no próximo a gente tem, pode passar para o próximo. Olha, gente, isso é para as câmaras. Passa para o próximo, por favor. O que a gente vê é que o percentual de eleitas e de candidatas é muito próximos e que nós temos as candidaturas são muito baixas, né? Abaixo de 15%. Então, nós tivemos 35% de mulheres concorrendo à vereança, o que já demonstra que teve um impacto grande das cotas para aumentar o número de candidatas. Porém, volta esse aí. Porém, o que acontece quando a gente está falando aqui de vereança, né? A gente vê uma grande gap, entre candidaturas, que está lá em cima. Então, a gente vê que, a partir da mini-reforma eleitoral que eu falei para vocês ali, de 2008, 2009, teve um salto nas candidaturas lá. Passou de 22% para 32%, certo? Porém, depois se mantém, né? E o número de eleitas não aumenta tão significativamente, né? Então, o que a gente vê? Voltando para o gráfico anterior, aqui. É que, para a questão de candidaturas majoritárias, o que importa é selecionar. Obviamente, que um partido que selecionar uma mulher para concorrer para prefeita vai apoiar, certo? Então, ali a gente vê uma distância muito pequena entre candidaturas e entre candidatas e eleitas. Agora, quando a gente olha para cargo proporcional e que os partidos têm a opção, obviamente, de escolher em quem investir, eles apoiam homens. E aí a gente tem aquele grande, pode passar para a próxima, a gente tem isso aí. Então, obviamente, recurso é investido quando é majoritário, quando é proporcional, que tem várias vagas, é investido em homens. Aqui, por região, o que a gente observa? Deixa eu pegar aqui meus dados, que fica mais fácil de eu olhar do que olhar lá. O que a gente está vendo por região? Eu destaquei aqui que nós temos na região sul, surpreendentemente, quando se fala de câmaras municipais, a gente tem quase 20% de mulheres eleitas vereadoras. O que, para mim, assim, né, realmente é intuitivo, tem a ver com a questão desse crescimento da nova direita, né, da extrema-direita no sul. Então, eu suponho que possa ser uma explicação. No Sudeste, em contrapartida, a gente tem o pior percentual de mulheres eleitas vereadoras, que é o percentual de 15%, não sei se vocês conseguem ver, mas 15,7%. Então, tem uma diferença aí significativa. Em termos de percentuais de candidatas, a gente não vê grandes diferenças, praticamente o mesmo. Um pouco diferente, mas não é algo tão significativo. Pode passar para o próximo, por favor?
prefeitas por região, nós temos, então, o Nordeste como... deixa eu só voltar um pouquinho aqui, para ver bom, é importante, talvez, destacar, você pode voltar um pouquinho, nos gráficos anteriores, que o Nordeste é a segunda região que mais elege mulheres. Tá? Então, nós temos aí no Nordeste 19,4% de mulheres eleitas vereadoras no Nordeste, né? Isso chama muita atenção, porque o Nordeste elege para deputado federal só 13%, enquanto a média nacional é 18%. Então, tem algo aí muito interessante para ser estudado. Se, por um lado, é o pior distrito eleitoral em termos de eleição de deputados, é um dos melhores para eleger vereadoras. Com relação a prefeituras, novamente, o Nordeste se destaca, a região Nordeste elege 18,5% de mulheres como prefeitas, e o Sudeste, novamente, é a pior região. Então, elege apenas 9,1%, elegeu, né, 9,1% nessas últimas eleições. Bem, aí eu trouxe aqui por estado, que é muito interessante. O que a gente vê lá em cima, claro, vários estados do Nordeste. E a gente vê alguns estados, particularmente, que eu reconheço de algumas pesquisas minhas sobre deputados federais, Rondônia, por exemplo, alguns Piauí, que elegem mais também. Então, talvez esteja algo realmente na variável distrito, na variável... tem alguma coisa nesses lugares que merece ser estudada. O que a gente vê aqui é que Rio Grande do Norte é o estado que mais elegeu, então, mulheres... é um dos que mais elegeu nas últimas 2 eleições. Eu tenho aqui analisando 2 pleitos, 2020 e 2024. E há aí, né, uma certa tendência para que os que elegeram mais em 2020 sejam também os que mais estão elegendo agora em 2024. Mas o que a gente vê, por exemplo, tem estados aqui, a Roraima, por exemplo, elegeu nessas últimas eleições 25% de mulheres. Em contrapartida, o Rio de Janeiro elegeu 9,6% de mulheres. Então, assim, mais que o dobro. E outros, né? Rio Grande do Norte também elegeu mais. Então, elegeu mais que o dobro do Rio de Janeiro. Espírito Santo, 12%. Espírito Santo é um caso sempre paradigmático, sempre elege pouco. Sempre elege poucas mulheres. Enfim... exatamente. Tanto para... Então, assim, é interessante, porque o que vai aparecendo é um padrão distrital, um padrão, né, regional, que eu acredito que tem a ver, não é um padrão cultural, eu acho, mas tem que ver o que acontece nessas regiões, e essa minha pesquisa da USP, que elas leram, que eu estou... Enfim, a pesquisa não começou, porque eu estou esperando o dinheiro das emendas parlamentares. E o Dino cortou por um tempo, enfim, mas é uma pesquisa grande, tem um dinheiro grande, 1 milhão, quase 1 milhão para tocar. Então, a gente vai ter oportunidade de olhar para essas questões mais a partir das diferenças regionais, né? Mesma coisa, gente, para as prefeituras, a gente também vê esse mesmo padrão. Na Nordeste, né? E como eu falei para vocês, o que é interessante, o que é surpreendente, interessante no sentido de ser surpreendente, é que o Nordeste é o que menos elege. O Nordeste, e não é uma variável, não é algo pontual das últimas eleições. Nós temos agora menos de 13% de mulheres deputadas federais no Nordeste, enquanto a média é 18% em nível nacional. Nas eleições anteriores, nós tínhamos 15% de deputadas federais no Brasil, de média, e o Nordeste elegia 7,9%. Então, assim, tem... E aí, quando a gente olha para cá, para os dados de eleição local, para os dados de eleição... locais, tanto majoritárias quanto proporcionais, a gente vê uma inversão do quadro. É o Nordeste e o Norte. O Norte sempre foi melhor, viu? Assim, tem que elege mais. Gente, eu tenho tantos dados. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. Pois é, vou passar correndo, então, né? Porque eu não tenho muita coisa para
eu queria só falar um pouquinho, então, sobre mulheres negras e mulheres brancas, né? Homens e mulheres por cargo e raça. Para vereador, o que a gente vê é que, novamente, quando a gente tem cargos... isso aqui é o quê, gente? Vereador, a gente vê que as mulheres brancas foram 16% nessas últimas eleições, 16,5%, e elas foram a 10,56% de eleitas, né? Enquanto as mulheres negras foram 18% de todos os candidatos e só 7,45% de eleitas. Realmente, quando a gente olha para os dados do financiamento eleitoral, as mulheres negras são as que menos recebem financiamento eleitoral, tá? Então, tem ali realmente, e são as últimas que recebem. Então, isso é um dado importante. Agora, quando vai para prefeito, vale aquela regra que eu falei. Se uma mulher negra é selecionada para concorrer a um cargo de prefeito, o partido vai apoiá-la. Então, é por isso que eu stand by my analysis. Eu acredito nas análises de que realmente são as instituições que impactam, que são importantes, não é? Porque a questão aqui não é racial mais. Aqui a questão, você pode ver, praticamente não tem diferença entre quando você olha para cargo majoritário, quando um partido seleciona uma mulher, ela se elege, porque, obviamente, vai apoiá-la, né? Então, enfim, gente, eu vou ter que correr e passar, então, para os meus dados. Tem muita coisa aqui. Como é que a gente pensa que dá tempo, não é? Eu vou passar para os meus dados de região. Tamanho. Então, a minha tese, lembrem que eu falei que eu queria ver o tamanho de município. O que a gente vê é que, na verdade, são os pequenos ainda que elegem mais mulheres, tá? Então, município por tamanho, até 200 mil habitantes, os que não têm segundo turno. Eu não fiz aqui as minhas... eu não separei as minhas faixas, né? Que eu falei que eu separei em 5 faixas. Mas o que mostra aqui é que são os menores ainda que elegem mais, né? Mas eu só estou separando entre os que têm primeiro e os que têm segundo, os municípios que têm segundo turno e os demais, né? Então, aqui não deu para ver. O que dá para ver é que, sim, teve uma melhor, que está havendo um aumento nos municípios, os municípios maiores estão... Está aumentando o número de mulheres eleitas nos municípios maiores, né? Mas aqui o que é? Capital. Quando a gente olha para a capital, e é isso que eu falei, quando a gente olha para a capital, as capitais foram as que mais elegeram mulheres. Então, indica que a minha tese pode estar correta, porque... enfim, as capitais elegeram 21,33% de mulheres para vereadoras, né? E nos outros municípios que não eram capitais foi apenas 18,19%. Eu vou acabar, então, aqui. Desculpa, gente, eu tinha muito mais coisa para falar aqui, mas não tenho. A gente sempre pensa que tem mais tempo do que, na verdade, tem. Então, só passar por coisas que eu já trouxe aqui na análise, nas conclusões. A conclusão é que nas eleições para prefeituras ou para cargos majoritários, a disputa ocorre mais para ser selecionada, né, do que para, na verdade... ocorre mais para ser selecionada do que para a questão do apoio do partido. Na verdade, não está correto isso aqui. Embora a diferença entre o percentual de candidaturas e de eleitas para as prefeituras seja relativamente pequena, a diferença percentual entre candidatas e vereadoras eleitas chega aproximadamente 50%, que é o que a gente viu, né? Tem um gap enorme. A importância do financiamento eleitoral, essa é a minha tese, né? Que explica, então, esse gap entre o percentual de selecionadas e de eleitas e, portanto, a necessidade de uma distribuição mais equitativa de recursos pelos partidos, né, levando em consideração tanto a variável gênero quanto raça.
Mas, ao mesmo tempo, né, a centralidade das mudanças institucionais recentes que a gente viu com relação, apesar de não estar dando o impacto esperado, né, o ideal é que a gente tivesse o mesmo percentual de eleitas que de candidatas, mas, na verdade, é um pouquinho acima da metade, mas está longe de ser proporcional de candidaturas. Ainda assim, a gente viu um impacto desde que as regras de financiamento foram implementadas, certamente, né? Então, aí deu um salto a partir do momento que a gente teve dinheiro para garantir a campanha de mulheres. Quer dizer, teve entre aspas, mas teve mais recurso, né? Enfim, e também eu acho importante a gente estar atento para a questão da implementação das regras eleitorais, a definição das regras eleitorais, a necessidade de que as regras eleitorais sejam bem definidas, institucionalizadas, porque, do contrário, o que acontece é que os partidos aproveitam as brechas, né? E acabam manejando as regras conforme eles julgarem mais interessante para os candidatos que eles apoiam, que normalmente não são mulheres nem pessoas negras. Então, por conta disso, a gente viu, né, o grande aumento que a gente viu nessas últimas eleições, em termos de candidaturas, foi de candidatas que concorriam à reeleição, de mulheres, de mulheres que concorriam ao cargo de vice, né? Então, para que pudessem se utilizar o recurso do fundo, né, eleitoral e do fundo partidário, e a mesma coisa com pessoas negras, né? Aumentou o número de pessoas negras na posição de vice. O mesmo acontece para a posição de suplente quando se trata de senador. O grande salto nessas últimas eleições, desde que foi criada essa regra de proporcionalidade, tem sido isso, porque a regra não estabelece que o dinheiro tem que ir para posições proporcionais, né? Então, obrigada, gente. Desculpe se ficou confuso, pode me perguntar depois. Muito obrigada, professora Tereza. Então, vamos passar para a professora doutora Rosângela Marione Schutz. A professora ela é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, a professora é associada à Universidade Federal de Pelotas, tem experiência na área da ciência política com ênfase em democracia e representação, principalmente nos seguintes temas: mulheres, representação feminina, feminismo, Brasil e gênero. Professora Rosângela, por favor. Oi. Boa tarde. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite da Silvana por estar aqui. É um pouco estar em casa, né? Quando ela mostra meu lápis aí, né? Eu estou em casa, né? Embora não seja em casa na URGS hoje, né? Seja aqui na Assembleia. Eu quero agradecer também, né, as meninas que estão aí, a Mayra e a, meu Deus, Luciana, me deu falha técnica, Luciana. E dizer que é um prazer estar na mesa com a Maria Lúcia e a Tereza, né? A gente já vem trabalhando juntas, separadas, né? Eu e a Malu bastante juntas e eu e a Tereza mais separadas, mas assim, batalhando aí nessa área que é tão complexa, né? E vejam que as duas já fizeram exposições maravilhosas e a gente um pouco se deprime, né? Depois do que assiste. Tá? Eu não vou melhorar, sim, vocês não vão sair menos deprimidos com as minhas informações, mas, entendeu? Vou tentar ser breve. Eu pensei em fazer uma coisa um pouco distinta, assim. Eu sabia que era uma mesa basicamente de pesquisadoras sobre gênero e, em especial, sobre mulheres na política, né? Então, essa semana anterior, saiu um artigo junto com o orientando, mestre agora, né, o Miguel, sobre as candidaturas trans nas eleições de 2020. E aí uma das minhas orientandas foi lá buscar dados, e que não está aqui, a Dani, porque eu tenho várias Danis, né? Outra Dani que também me ajudou está aqui. Ela coletou esses dados para mim, foi buscar, né, os dados sobre a nova resolução ou as modificações que apareceram na
essas alterações que apareceram no requerimento de registro de candidaturas, né? Eu pensei, bom, o que tem de novo? Se nós temos um painel sobre representação, um painel sobre diversidade e minorias, eu vou ver o que mudou em relação a isso. E uma mudança que a gente teve nessas eleições foi esses dados novos que aparecem no registro das candidaturas, no momento que se registra. Então, os dados são quilombola, né, se é quilombola, a etnia indígena, né, que obviamente cabe àqueles que na raça, nos dados de raça, cor, é assim que chama o tribunal, raça, cor, se definem como indígenas, e a identidade de gênero e orientação sexual. Tá? Então, essas são informações novas que aparecem, e eu trouxe até um registro ali, né, de uma candidatura que tem todas essas informações, porque nem em todas aparecem, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, vocês podem ver que ali onde está transgênero tem um ponto de interrogação. E depois eu vou mostrar mais tarde, né, quando eu falar especificamente sobre isso, na orientação sexual também tem esse pontinho de interrogação ali amarelinho, que se tu clicar, mostra, abre e define o que é. Eu achei fantástico. Né? Então, na verdade, eu pensei em falar um pouco sobre isso, é muito inicial, né? Eu fui recolhendo dados, assim, coletando dados e pensando algumas coisas para trazer aqui para a gente pensar sobre isso. É importante, no primeiro momento, né, destacar que a inclusão dessas informações não se deu porque alguém no Tribunal Superior Eleitoral acordou de bom humor naquele dia, né? Obviamente, é uma pressão intensa da sociedade civil, né? Tanto que a gente viu nas duas apresentações anteriores, eu acho que isso casa perfeitamente bem, assim, eu não preciso nem exemplificar, né? A gente teve, a Malu estava comigo num período, no século passado, né, Malu? Quando a gente foi fazer uma pesquisa sobre os vereadores no Rio Grande do Sul, que tem um livrinho, né, nosso famoso aí no Rio Grande do Sul, sim, com a Célia Pinto, que é a nossa orientadora, permanente para sempre, né? E nós tínhamos que ligar para as prefeituras para saber se era homem ou mulher. As vereadoras. Se era, sim, porque tinham nomes que a gente não conseguia deduzir, né? Então, a gente não sabia o gênero e nós tínhamos que ligar. Inclusive, era constrangedor às vezes, né? A gente tem que ligar para lá para saber. Então, por exemplo, esse dado aparecer, ele é fundamental, não só para nós pesquisadores, como ele é fundamental para que para esses públicos, esses grupos possam reivindicar sua presença nos espaços, dizendo, olha, a gente não está, né? E a gente não está porque a gente mostra, foi daí que nasceu as cotas, né? Aí que se criou as cotas, que teve a possibilidade dessa pressão. É a mesma pressão que vai ter em relação ao dado de cor e raça, né? Que é assim que o tribunal chama, que também vai nos mostrar um outro panorama, né? Dizendo, credo, no Brasil, né, um grupo significante, um segmento enorme da população brasileira não está representado. E aí está mostrando, né, em dados e percentuais. Então, vejam como essa pressão, como esses dados não estão ali porque alguém acordou disposto naquele dia. O segundo é o que eu chamaria até quase de um ativismo judicial, assim, né? Que eu acho que é a justiça incluir temas que estão em disputa na sociedade. Tão candentes, está em disputa na sociedade e no próprio campo político, como a gente vai ver, todas nós que estamos aqui sabemos que, por exemplo, o dado sobre o tema do gênero está em disputa na sociedade brasileira, né? Tanto que a gente tem esse debate sobre identidade de gênero, a gente teve uma votação terrível ontem, né? Que também está ligada até a esse debate, a ideologia de gênero, né? Então, era um pouco assim essa entrada para daí trazer dados, né? Eu vou trazer alguns dados para a gente discutir, né? Que assim, esses dois, eu vou trabalhar em dois blocos, assim. Primeiro, essas informações sobre os quilombolas e sobre os grupos étnicos indígenas, né, que eu vou trabalhar só mais informativo, aliás, quase todos
tudo só informativo, e depois um segundo bloco pegar a questão da identidade de gênero e da orientação sexual. Tá? Então, os 2 primeiros, né, somente são preenchidos caso se aplique, né? Obviamente, só vai colocar o grupo étnico, né, o grupo étnico se tu for indígena, e também quilombola se tu for quilombola, né? Isso não é verdade lá no final, né, porque a gente sabe que depois eu vou tecer alguns comentários rápidos assim sobre a confusão das informações, assim como é complicado isso. Nos casos da identidade de gênero e orientação sexual, é opcional tanto a resposta quanto a publicização da resposta. Então, tu pode não publicar, entendeu? É extremamente interessante que tu pode colocar o dado, mas não publicar. Né? Coloca o dado, não permite ser publicizado. Não permite ser publicizado. Então, a gente vai ver depois que tem vários problemas em função disso, né? Bom, então, assim, eu não tenho pretensão aqui de apresentar dados comparativos, tá? Eu não vou, em algum momento, vou falar alguma coisa sobre as eleições anteriores, porque essas informações, elas não existiam, né, anteriormente, né, nesse formato disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, não há comparativo, até posso falar sobre a eleição de trans, que a gente fez um levantamento, muito mais para falar sobre a complexidade que era conseguir esses dados e quanto eles são contraditórios, né, entre os espaços que apresentam esses dados e os dados do tribunal, disponibilizados pelo tribunal. Então, é um pouco isso, tá? Então, o primeiro gráfico que eu coloquei, gráfico não a tabela, vocês vejam que não é assim toda bonitona, mas ela apresenta os dados assim gerais ali, né, das eleições, então, brasileiras, né, eu botei uma casa, não arredondei, né, como fez a Malu. Então, nós temos o quê? O número de candidaturas no Brasil, geral, tá? De mulheres, né? Então, do gênero feminino, tá? Nós temos, que seja para prefeito, vice ou vereadora, 34,3%, tá? E eleitas 17,92%, tá? Masculino, nós temos 66,7% e eleito 82,8%. Ah, nós temos um não divulgável, isso é fantástico, né? Nunca fechava, vocês não sabem quanto tempo eu levei para descobrir um não divulgável, e nunca fechava meus dados, porque tem um que não divulgou. Então, a gente não sabe, ele está ali, eu não sei o que é, sabe? Eu não sei o que é, não, né? Eu não posso colocá-lo nem no feminino, nem no masculino, porque não está divulgado. Então, a primeira observação é a constante, que já aparece nas duas apresentações anteriores, é a imensa diferença de candidaturas e candidaturas eleitas entre os gêneros, né? Então, mesmo que a gente tenha ali o mínimo estipulado para a cota para um dos sexos, que é 30%, a gente tem, quando elege, esse número é muito baixo, como as gurias já apresentaram, então eu não vou me deter. Pode passar para o próximo, por favor, Caio. Se a gente agregar aí os marcadores, então, além do gênero, né, de raça, cor, tá, o quadro se torna ainda mais complexo, né? Eu trouxe ali todos os dados que coloca o tribunal, que é amarela, branca, indígena, não informado, parda, preta e não divulgado. Tem novamente o não divulgado, ok? Então, nós temos um quadro que eu queria chamar a atenção, a primeira coisa que eu chamo a atenção dele é que os dados demonstram que as pessoas do gênero masculino são a maioria das candidaturas, independente da raça e cor, tá? Se a gente pegar ali a segunda coluna, que é N feminino, aqui eu botei os números e botei o percentual. Se botar o N masculino, a gente vai ver, eu coloquei em azul branca, né? A gente vai ver que é o número maior, mas botei a parda em vermelho, porque os pardos estão cada vez se aproximando mais, né, as candidaturas pardas das candidaturas brancas, e eu acho que é uma discussão que a gente pode fazer depois, né, tá ameaçando a hegemonia das candidaturas brancas no Brasil. E nós temos também, salientei ali a candidatura indígena, que assim, conforme os dados, é a que mais cresceu, embora seja a menor de todas, né? É a candidatura que mais cresceu.
e a candidatura das pessoas pretas, ok? Então, a gente vai ver que, independente, né, da raça, cor, sempre as pessoas do gênero feminino estão em menor quantidade do que as pessoas do gênero masculino. Então, não importa, né? Esse marcador não faz nenhuma diferença. Outros dados não fazem nenhuma diferença, não, continua mantendo o padrão. Outros dados também que eu achei relevante é esse crescimento constante, embora essa eleição não mostre um crescimento, das pessoas que se declaram pardas, tanto do gênero masculino quanto feminino, como eu disse, já se aproximando, né, daquelas brancas que foram sempre dominantes, né, em termos quantitativos. Claro que aí entra na questão que debate muito bem a professora Tereza, que é, e já apresentou, do próprio financiamento de campanha. É uma questão que nós temos que estar atentos cada vez mais. A candidatura das mulheres pretas ainda é pouco representativa, né? E isso é interessante, dado o estímulo em função tanto dessas políticas afirmativas quanto das campanhas de inclusão de mulheres pretas na política, né? O Brasil tem uma vasta campanha de inclusão de mulheres pretas na política. Eu tenho uma doutoranda uma orientada de doutorado que está trabalhando sobre as campanhas, e as campanhas são super potentes e elas têm ainda gerado um pouco efeito. Bom, pode passar para a próxima. A próxima são as eleitas, né? Aí eu não consegui, era muita informação para eu colocar numa tabela só, então eu fiz duas tabelas. Então, a gente tem o número de eleitas do gênero feminino e do gênero masculino, né? Nós vemos que permanece o domínio das mulheres brancas, né? Claro, muito abaixo da votação da eleição de homens brancos. Nós temos 44 indígenas mulheres eleitas e 217 homens indígenas. Nós temos, entre as pardas, também um crescimento, mas mesmo assim abaixo tanto nas mulheres e nos homens, das pessoas que se definem como brancas. E nós temos, entre as pessoas que se definem pretas, 698 eleitas mulheres, né, mulheres eleitas, e 3.659 homens. Mantemos também o padrão, né, aquele padrão, mais candidaturas, mais homens eleitos, né, são um número maior de candidaturas, um número maior de eleitos, mulheres, um número menor quantitativo de candidaturas e também menos eleitas. Bom, entre as mulheres, né, que algumas me interessam mais particularmente, em função dos meus estudos, entre as 698 mulheres pretas que foram eleitas, tá, os estados que elegeram mais mulheres é Minas Gerais, onde teve o maior número de candidatas pretas também, 108 mulheres, a Bahia, 103 eleitas, São Paulo, 67 eleitas, eram estados que tinham acima de 2.000, eu coloquei os que tinham acima de 2.000 candidatos, 2.000 candidatas. O Rio Grande do Sul, que, claro, eu fui dar uma olhadinha, né, em todas, tinha 742 candidatas negras e elegeu 26. No Brasil, tem apenas 2 mulheres pretas, negras não, pretas, né, eleitas vice-prefeitas no país inteiro, uma em Pelotas, tá? Né, estamos representados, e a vice do PSOL, e Camaçari na Bahia. Foram os únicos 2 lugares ontem onde elegeram mulheres pretas vice-prefeitas. Prefeitas não tem. Tá? Como vimos, então, foram 44 mulheres negras eleitas, indígenas. 39, eu quero falar muita coisa e eu fico apressando, né? 44 eleitas indígenas, 39 vereadoras, 1 prefeita e 4 vices, tá? Os estados que mais elegeram mulheres indígenas foi Amazonas, a Bahia, a Paraíba e a Paraíba. Bom, em relação aos dados disponibilizados sobre etnia indígena, eu lembro que o número de candidatos foi de 2.435 candidatos gerais, né, indígenas. 6 responderam não saber, né, o grupo étnico. 20 não determinaram.
501 não informaram e 4 pertenciam a grupos étnicos de outros países. Mas é super interessante porque apareceram 171 grupos étnicos apresentaram candidaturas no Brasil. Pode ser uma candidatura, eram poucas, eu não consegui mostrar o dado, mas eu fiquei impactada que tu tem 171 grupos étnicos representados em 2.435 candidatos, né, no Brasil. É impressionante. Né? É uma informação que já vale, né, essa proposta do tribunal em colocá-la, porque eu acho que a gente desconhece essa realidade do Brasil. Bom, não consegui avançar, como disse para vocês, porque era um dado que é muito disperso, é um candidato, mas eu acho que ele é super interessante. Tu pode passar para a próxima? Bom, em relação aos quilombolas, eu também fiz a divisão por gênero, né? Então, de candidaturas femininas, a gente teve 1.296 e elegeu 79 mulheres, masculinas 2.081 e elegeu 300 homens quilombolas. Isso equivale, esse número total de candidaturas aí, que é 3.377, equivale a 0,76 do total de candidatos no Brasil inteiro, né? Então, é interessante que eu trago os dados brutos, porque os percentuais escondem uma realidade, né? Porque se eu colocar percentual, parece que é um monte. Na verdade, é um dado muito pequeno em relação né, ao tamanho da eleição no Brasil. Bom, em relação aos quilombolas, então, as 79 mulheres eleitas foram, a maioria, em alguns estados. Em Minas Gerais, tá? Na Bahia, no Maranhão, em São Paulo e na Paraíba, tá? Mas o que teve mais candidaturas, tá? Minas Gerais teve 198 quilombolas, mulheres, a Bahia 158, o Maranhão 122, São Paulo 101, o Pará 87, mas quem elegeu mais é a Bahia 10 e o Pará 10. O Rio Grande do Sul teve 60 candidaturas de mulheres quilombolas e elegeu 3 mulheres. Bem, eu vou passar agora, eu sei que eu estou sendo rápida, mas é muito mais informativo, para discutir um pouquinho, para apresentar um pouco os dados sobre identidade de gênero e orientação sexual. Pode colocar para mim, eu coloquei para vocês ali, quando a gente clica na setinha de identidade de gênero, né, naquela bolinha amarela, com um ponto de interrogação, vai aparecer isso. Então, o tribunal, na ficha, né, de cadastro de candidaturas, tu tem acesso a essa informação. Ele vai definir o que é identidade de gênero. Explica, eu achei fantástico, né? Ele vai dizer que considera essa identidade de gênero a atitude individual que diz respeito à forma como cada pessoa se percebe e se relaciona com as representações sociais de masculinidade e feminilidade, e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar necessária relação com o sexo biológico atribuído no nascimento. Então, coloca 2, cisgênero é a pessoa que se apresenta ao mundo e se identifica com o seu gênero de nascimento, e transgênero é a pessoa que se apresenta ao mundo e se identifica com o gênero diferente do seu gênero de nascimento, que engloba tanto as travestis quanto as pessoas transexuais. O segundo é orientação sexual, o segundo dado também vai abrir, né, a informação, e também é interessante porque vai dividir em 6. Heterossexual, lésbica, gay, bissexual, assexual e pansexual. São essas definições que são colocadas, né? Eu não vou ler para vocês, né, vou passar para os dados, mas é interessante se vocês entrarem em qualquer ficha já 5 minutos, então tá, vou pular isso, certo? Vocês vão ver, eu achei extremamente interessante num país com tanta complexidade de tratamento desses dados, né? E apresentar. Então, a eleição de 2020 foi a primeira eleição que os candidatos podiam usar o nome social, tá? E a eleição de 2024 é a primeira eleição em que, de fato, as pessoas podem preencher esses dados, né, que extrapola a questão do nome social.
Vejam que o nome social era tão importante que foi a partir dele que a gente fez um levantamento extremamente difícil para ver as candidaturas trans que foram eleitas na eleição de 2020. E esse dado, embora ele apresente limitações que eu posso comentar aqui mais tarde, ele é muito importante que ele já esteja presente dentro do tribunal, dos próprios dados informados pelo tribunal. Bem, em nome social, as candidaturas em 2020 eram 171 que usaram, em 2024 são 348, mas isso difere dos dados sobre candidaturas que identificaram a identidade de gênero. Pode passar, por favor? Próxima. Bom, então aqui nós temos, que não divulgaram, tem um não divulgável, a pessoa que pediu para não divulgar, que basicamente não divulgou nada, Os dados dos que preferem não informar, e é 19,52% que preferem não informar a sua identidade de gênero. Transgêneros são 912 que informaram, cisgênero são 355.155, ou seja, 80%. Nós temos daqueles que se definiram como transgêneros, equivale a 0,1%, 0,21%. E foram 48 eleitos. Ok? Vejam que é extremamente complexo, a gente trabalhar com a ideia não daqueles que se colocaram como cisgênero, e sim desses 80%, mas dos 19,52% que preferiram não informar. Então, na prática, só fazendo uma pesquisa muito mais complexa para conseguir entender. Foram nessa divisão dos 912, 683 eram trans femininos e 229 trans masculinos. Foram eleitos dos 48, 26 trans femininos e 22 trans masculinos. Bom, e aí eu vou apresentando, vou um pouco verificando isso. Acho que um dado interessante é o dado sobre os partidos, Eles estão distribuídos em todas as colorações ideológicas, entende? Tem do POD, PT, PSD, PSB, PDT, Solidariedade, PSD, já falei, PSDB, PSOL, MDB, Cidadania, Republicanos, União Brasil. Então, estão em todas, a gente fica imaginando o senso comum que tu vai colocar num campo, mas não, eles estão distribuídos aí em várias cores aí em todo o leque de partidos. Em relação à orientação sexual, então eu vou só passar rapidinho, tu pode colocar o próximo, que é o último, Eu também fiz assim, esse quadro para mostrar mais ou menos como é que foi demonstrado, optou por não divulgar, é 68,32%. É quase 70% optou por não divulgar sua orientação sexual. Fica difícil, E claro, o segundo maior índice é de, claro, o esperado, é de heterossexuais, que são 31%. Então a gente tem ali entre os eleitos, a maioria está entre os que optou por não divulgar, e obviamente, e o segundo dado maior é sobre os heterossexuais. Aí eu apresentei um pouco e vejam que tu tem distribuído em índices muito pequenos, mas o que torna extremamente complexo que a gente faça uma análise dessa informação, já que essa informação é tão pequenininha. Então, pulando, tu pode deixar o quadro até se as pessoas quiserem olhar, Eu vou só terminar, fechar, assim, dizendo que o panorama dessas eleições, então, no Brasil, revela avanços significativos, mas também desafios persistentes para a representação de grupos socialmente minorizados. As mulheres representam 34% das candidaturas, mas apenas 18% dos eleitos. Nesse grupo, as mulheres negras também têm uma baixa. Bom, as mulheres, em termos gerais, o grupo de gênero feminino é pouco votado. Nós temos ainda dados que, em termos percentuais,
parecem altos, que é a votação de 79 mulheres quilombolas e 44 indígenas, porque são tão poucas candidaturas, mas obviamente que é extremamente... são percentuais muito baixos, né, dada a população brasileira, né, e a representação desses grupos no país. É a primeira vez, então, que esses dados de identidade de gênero e orientação sexual aparecem, né? Há discrepâncias desses dados, obviamente que a gente foi lá buscar, né, ver quem são essas pessoas. Quando eu falei sobre o quanto é difícil tu trabalhar, por exemplo, com o nome social, alguns candidatos confundem o nome social com o apelido. Então, tem o Zé da borracharia, entendeu? Ele pensa que o apelido é nome social. É impressionante. Então, tu tem que ainda fazer um trabalho, que é um trabalho que eu acho que é um pouco a nossa crítica, e não é uma crítica negativa, né? É uma crítica positiva, do quanto tem que se trabalhar junto, os pesquisadores com os tribunais, né? Eleitorais, para que a gente qualifique, porque eu acho que tem que qualificar todo mundo, né? Tem que qualificar, inclusive, os partidos, né? Porque para que essas fichas de candidaturas sejam mais né, rigorosas, assim, a sua apresentação. Gente, em termos de identidade de gênero e de orientação sexual, tem coisas fantásticas nas fichas. Então, assim, vale a pena abrir, entende? Para olhar, porque é impressionante e não sabe quem preencheu e por que preencheu. A gente até levantou hipóteses, entende? Em relação até, não apenas a questão de, né, por que as pessoas não colocam em relação ao estigma social, a violência política, obviamente é um dado, né? A violência política está aí em crescente no Brasil, para a gente saber o quanto é difícil se expor, né? Em períodos não eleitorais e não eleitorais também. A falta de sensibilidade até nesses preenchimentos, né? A ausência talvez de normas claras para que se faça um preenchimento mais, assim, com maior rigor, e até o boicote, né? A gente pensou a própria informação, né? Assim, o boicote, a gente sabe que, por exemplo, como eu disse no início, a categoria de gênero está em disputa no Brasil, né? Está fortemente em disputa, e tu tem também posições que vão, obviamente, se colocar contra a presença desse tipo de informação dentro de uma ficha do tribunal, né? Disponibilizada pelo tribunal. Bom, mas é isso, né? Eu espero que a gente consiga avançar aí nesses dados, e muito obrigada mais uma vez.